Sejam bem-vindos à Psico TV. Hoje temos já a conversa a doutora Ana Veloso para falarmos sobre psicologia do RH e Work Engagement. Muito obrigado pela sua participação, doutora Ana. E para iniciarmos, peço que se nos pode explicar do que se trata a psicologia dos recursos humanos e o que é o Work Engagement, ou melhor, compromisso laboral. Ok. Muito obrigada pelo convite ao Pedro Coelho e gostaria muito de felicitar esta iniciativa, que acho que é super interessante e útil para as pessoas poderem esclarecer e tirar algumas dúvidas sobre temas importantes da psicologia. Obrigado. A psicologia dos recursos humanos, agora pensando respondendo à sua pergunta, a psicologia dos recursos humanos, assim de uma forma breve, é a psicologia aplicada à gestão de recursos humanos. Pronto. É uma designação que surgiu talvez uma tradução do que é a ENOP, que é a European Network of Organizational Psychologists. Desculpa a minha pronúncia, mas esta associação europeia só trabalha a área da psicologia das organizações e tem uma característica, que é o facto de ter nos seus associados principalmente pessoas que se dedicam ao ensino da psicologia das organizações. Nós depois temos uma outra associação que é a OOP, como sabem, a European Work and Organizational Psychologist, que é uma associação profissional e que também ela própria ajuda a acreditar os psicólogos das organizações, do trabalho das organizações. E o que acontece com a psicologia dos recursos humanos é que é uma dimensão que a ENOP e a AOP reconhecem como uma área específica de intervenção dos psicólogos do trabalho das organizações. Pronto. Por isso é que muitas vezes aparece a designação de psicologia do trabalho das organizações e dos recursos humanos. E qual é esta área de intervenção da psicologia dos recursos humanos e como é que ela se diferencia da gestão de recursos humanos? A área é aplicar a teoria da psicologia à gestão de recursos humanos. E, como nós sabemos, a gestão e a gestão de recursos humanos faz recurso a várias ciências, a economia, a sociologia, a psicologia e outras, e por isso utiliza muitas nossas teorias para explicar ou para desenhar modelos de intervenção. E até é interessante porque há um debate na área, na investigação, sobre se a investigação em gestão de recursos humanos não se está a psicologizar, precisamente pelo uso tão frequente das teorias. Bom, perguntou-me, não sei se fui clara, relativamente à definição da psicologia dos recursos humanos. Bastante claro. E perguntei-lhe também o compromisso laboral. Ok. Relativamente ao engagement, o engagement é um conceito que eu acho muito interessante. Eu devo dizer que quando comecei a ler sobre engagement, comecei a ler um autor que é super conhecido, que é o professor Schoffeli. Ele é belga, mas também dá aulas na Holanda. Ele está ali e tem até um site super interessante. E é uma das pessoas que mais falam sobre o Work Engagement. E quando eu comecei a ler o Work Engagement, eu pensei que era uma designação assim, fashion, de moda. Mas depois comecei a debruçar um pouquinho mais sobre o assunto, porque às vezes nós temos modas, não é? Aparecem termos que são um bocadinho resultado de modas. E comecei a entusiasmar-me imenso com o conceito. Ele vem de Cannes, já do século passado, 1990 e tal, foi dos primeiros que começaram a abordar este tema, mas o Schoffeli fez-lo de uma forma bastante clara e interessante. E o que é que ele acha que é o Work Engagement? Eu agora tenho uma definição que é a dele, que é um estado positivo de satisfação em relação ao trabalho, que é caracterizado por vigor, dedicação e absorção. Ou seja, caracteriza um estado em que a pessoa se levanta de manhã super feliz por ir trabalhar,
se sente energizado por ir trabalhar e não sente que o tempo passa. Está tão absorvido no seu trabalho que não sente que o tempo passa. Por isso é o que eu acho que toda a gente gostaria de ter esta experiência do work engagement. Pronto. É super interessante trabalhar isto, porque depois nós vamos percebendo que o work engagement vai variando ao longo do tempo, ou seja, a absorção vai diminuindo, é certo, mas as outras dimensões vão se mantendo relativamente estáveis. É muitíssimo... E é também algo que caracteriza a relação que as pessoas cada vez têm mais com o seu trabalho, que é, anteriormente, eu acho que está a haver uma mudança de paradigma na relação que as pessoas têm com o trabalho e com as organizações. Porque anteriormente valorizava-se muito a pertença à organização e trabalhava-se muito a relação do trabalhador com a organização. Né? Nós dizíamos a minha empresa, a minha organização, as pessoas tinham uma relação muito em que a organização e a sua imagem e as pessoas tinham um maior peso do que propriamente o trabalho. Pronto. E com as mudanças que nós estamos a encontrar e que com a pandemia até se tornou bastante evidente, que é as pessoas poderem realizar muito o seu trabalho em outros espaços que não a organização e inclusive trabalharem com pessoas com quem nunca estiveram e que estão em espaços diferentes, salientou e evidenciou mais ou reforçou mais a relação do indivíduo com o seu trabalho. E o work engagement é isso, o work engagement em oposição com o compromisso organizacional, que é um conceito também muito importante, focaliza-se na relação do indivíduo com o seu trabalho. Não há a dimensão do grupo, nem há a dimensão organizacional. E isto, acho que para quando nós queremos intervir junto às pessoas, aos trabalhadores, e quisermos intervir relativamente à relação que estas pessoas têm com o seu trabalho, devemos ter esta consciência de que é uma relação bastante individualizada. Okay? Por isso é que a pessoa, às vezes até, eu acho que até gostaria até de investigar isto, se isto não é o que caracteriza a relação, por exemplo, do indivíduo das pessoas, dos informáticos, que eles não se importam de mudar de organização, porque a sua relação, o trabalho que realizam é muito íntima. E então acho que estas pessoas que têm work engagement, desde que façam a mesma função, não se importam de mudar de organização. Pronto. E isso é outra coisa, é outro aspecto que as pessoas que estão nas organizações a gerir pessoas terão que considerar. Acho que fui clara relativamente, Pedro. Ou seja, por exemplo, no caso deste grupo profissional que nos falou, o compromisso é mais pela tarefa do que pela organização. Sim, sim, sim. Aliás, houve uma altura, eu fiz o meu doutoramento, a minha investigação em empresas de elevada tecnologia, até diziam que eu tinha escolhido empresas felizes e ricas, porque de facto eram de grande sucesso. E um dos problemas que eles tinham é que as pessoas, às vezes há poucas pessoas na área da informática, das novas tecnologias, e essas pessoas mudavam muito facilmente de empresa para empresa. Não tinham uma relação tão afetiva com a organização, tinham com o seu trabalho, work engage, e eventualmente com a equipa de projeto em que estava. Por isso, se a equipa de projeto mudasse ou o projeto ou liciassem com algum trabalho mais empolgante, a pessoa saía com facilidade, não tinha uma relação. E isso ainda se mantém. Pronto. E isto é de facto algo bastante importante, que acho que nós devemos ter em consideração. Já tocou neste grupo profissional que muitas vezes é estereotipado ou é indicado como o workaholismo,
com o workaholism, ou seja, que trabalham em demasia, que têm esse vício pelo trabalho. Qual é a diferença entre um work engagement e um workaholism? Muito obrigada por colocar essa pergunta. O Schauffele diz que eles se encontram na oposição de um contínuo, ou seja, que há pessoas work engagement e há pessoas workaholics. Pronto, para mim, eu acho que elas não se... Para mim, eu não concordo com esta ideia. Para mim, o workaholism é algo diferente, porque a pessoa que está work engagement, ela gosta do seu trabalho, mas não trabalha excessivamente, ou seja, não trabalha muitas horas, gosta, tem prazer, mas também gosta de outras dimensões da sua vida e valoriza-as. As pessoas que são workaholics são pessoas que têm uma adição. Eu li um livro que achei super interessante de uma investigadora dinamarquesa, que eu não consigo pronunciar o nome, mas que se chama When Work Kills, Quando o Trabalho Mata. E é dedicada a este tema. E o que ela defende é que as pessoas, quando são workaholics, trabalham muito, o seu cérebro produz um conjunto de substâncias químicas e as pessoas ficam adicionadas a essas substâncias químicas. Isto quer dizer que as pessoas não deixam de trabalhar porque sentem prazer nessa adição. E isto significa que as pessoas podem morrer, porque não param de trabalhar. Para nós, para os psicólogos, isto é super importante, porque primeiro o trabalho mata. Já vieram várias notícias sobre os estagiários, nomeadamente nos Estados Unidos, que trabalhavam 100 horas por semana, não sei se lembra destas, e que estavam a lutar para trabalhar em 80 horas. Pronto. Há uma série de notícias sobre este assunto. Mas o workaholic é uma pessoa que tem uma adição, como poderia ter com a cocaína, com o álcool, mas tem nesta, e não o faz trabalhar mais. A pessoa que é workaholic trabalha muitas horas, mas o facto de trabalhar muitas horas perde qualidade, ou seja, dá muitos erros, não está focado, e portanto não tem interesse para as organizações ter pessoas que têm este tipo de adição, pelo contrário. É importante evitá-las mesmo. Pronto. E não sei se em breve, porque isto já estava a ser debatido, de se considerar isto formalmente uma adição e ter intervenção psicológica para, como uma adição, qualquer outra, para suspendê-la. Mas o work engagement, é por isso que eu acho que são dois fenómenos de natureza completamente diferente, na minha ideia. Pronto, mas isto sou eu. Sim, o workaholism é semelhante, tem as mesmas características semelhantes até a qualquer outra adição, como drogas, álcool, e até, se calhar, a mais próxima que poderemos ali comparar em termos de entendimento poderá ser o vício do jogo, não é? A pessoa não consegue deixar de jogar ou frequentar casas de jogo, aquela pessoa não consegue deixar de trabalhar ou ter uma tarefa laboral, porque aquilo lhe dá prazer de alguma forma. Sim. Aliás, as adições deviam ser uma área a estudar no âmbito do trabalho e das organizações, porque, aliás, porque as pessoas são as pessoas que trabalham que têm dinheiro. Nós pensamos sempre que são os marginais, que são a população marginal, que são os adicionados, mas não, é necessário dinheiro e isso não resulta só de roubos e de outros comportamentos marginais. São pessoas ativas, profissionais, que têm essa possibilidade. Os marginais, e pronto, o que chamam de marginais, ou pessoas com menos recursos, que muitas vezes já têm uma estrutura familiar destruída, a sua vida completamente destruída, já poderemos dizer que será o fim de linha dessas pessoas que tinham essa atividade familiar
antes e essa atividade até laboral saudável antes de acontecer esses problemas devido a essas adições. Sim. Mas nesse aspecto é. Por isso que as pessoas, os psicólogos que estão nas organizações, os psicólogos organizacionais, são psicólogos que se dedicam a este estudo também. Por isso, quando eu digo a psicologia dos recursos humanos, é a aplicação da psicologia para a gestão de recursos humanos, por exemplo, trabalhar o work engagement numa organização é super importante. Permite não ter estas situações do workaholismo, por exemplo. Prevenir estas situações. Sim. Como é que podemos, ou se é possível, ajudar a melhorar o engagement de um trabalhador e como? Melhorar o engagement, o work engagement dos trabalhadores é muito importante e uma das formas de o fazer é, por exemplo, eu acho interessante, tem a ver com o facto de nós darmos, por exemplo, autonomia aos trabalhadores. E dar autonomia é já um conceito bastante clássico e até historicamente já falámos nisto, não é? Porque é pensar um pouco no modelo das características do posto, em que se fala como é importante dar autonomia e feedback às pessoas. São conceitos já do século passado, mas que se continuam atuais, ou seja, uma pessoa para ser work engaged também tem que ter recursos de trabalho, ou seja, condições físicas, ou seja, ter um ambiente e os recursos necessários para o fazer, condições sociais e organizacionais que têm a ver com as suas necessidades básicas enquanto indivíduos, não é? Nomeadamente a autonomia, mas também relacionamento e também ter um trabalho em que as pessoas possam utilizar as suas competências, ou seja, sejam competentes para fazer esse trabalho. Por outro lado, há também um aspecto também interessante, que é nem toda a gente tem esta possibilidade de ser work engaged. Nós precisamos de ter pessoas com determinado perfil. E esse perfil passa por termos pessoas com autoconfiança, por exemplo, que se sentem competentes, mas que também são autoconfiantes. Pessoas otimistas, não é? E que são pessoas que conseguem trabalhar, que gostam de autonomia, isto quer dizer que conseguem trabalhar por objetivos e que são persistentes no atingimento dos seus objetivos e são pessoas resilientes, por exemplo. Por isso, nós temos perfis, para já sabemos que há um determinado perfil do trabalhador que lhe permite desenvolver o work engagement, ou seja, trabalhar com certa autonomia num trabalho que ele gosta e sentir-se feliz. E para nós fomentarmos isso também temos que ter em consideração o perfil das pessoas. Há pessoas que desenvolvem outro tipo de relação com o seu trabalho, em termos de satisfação, por exemplo, ou que desenvolvem um compromisso organizacional, que também é importante. Por isso, há várias formas de nós conseguirmos que os trabalhadores se sintam bem e tenham boas performances. E o work engagement é uma delas. Algo que às vezes existe uma confusão. Qual é a diferença, porque existem gestores de recursos humanos ou técnicos de recursos humanos, e qual é a diferença aqui numa organização dos recursos humanos, dos técnicos de recursos humanos ou gestores de recursos humanos para os psicólogos no trabalho ou os psicólogos de RH? Tem a ver com a lente, e quando eu digo a lente é o quadro conceptual que se utiliza, que de alguma maneira caracteriza muito a intervenção do psicólogo, a intervenção face aos problemas ou face às situações ou face aos projetos que se desenvolvam na organização. Como eu disse há pouco, e retomando a psicologia dos recursos humanos, mas também a psicologia do trabalho das organizações,
o psicólogo, quando intervém na organização, uma diferença bastante gritante relativamente ao gestor de recursos humanos é que o gestor de recursos humanos ou o técnico de recursos humanos geralmente pensa num impacto económico da sua intervenção, ou seja, ele espera que os trabalhadores sejam produtivos e que isso tenha um impacto financeiro e económico na organização. O psicólogo, desde logo, utiliza outro tipo de variáveis em termos de avaliação de impacto. Nós, por exemplo, o work engagement, a satisfação, o absentismo, o envolvimento, o contrato psicológico, não é? A confiança organizacional. Isto tudo são variáveis que para nós são outcomes, são os resultados da nossa intervenção. E o técnico de recursos humanos não, nem o gestor de recursos humanos. A sua baliza, o seu objetivo, a sua meta, traduz geralmente é sempre em termos financeiros e económicos. Por outro lado, o psicólogo das organizações, do trabalho das organizações e dos recursos humanos, também tem uma intervenção que se caracteriza a 3 níveis. Ele intervém a nível individual, grupal e organizacional. E isto também é uma diferença relativamente ao gestor de recursos humanos, porque nós conciliamos estas 3 grandes, e é bastante complexo, estas 3 grandes intervenções. Por outro lado, há um outro aspecto que nós também somos bastante bons e que fazemos com grande, e que nos caracteriza, que é, nós não temos uma intervenção remediativa, pelo contrário, a nossa intervenção é essencialmente desenvolvimental, é essencialmente de intervir na busca da melhor performance, mas a melhor performance para nós significa bem-estar do trabalhador, satisfação, cumprimento das suas tarefas, procurando adequar o trabalho e o perfil do trabalhador para termos trabalhadores felizes dentro da organização. Pronto. E a gestão de recursos humanos, o gestor de recursos humanos não tem apenas esta preocupação. Utiliza o contributo do psicólogo, mas tem uma lente diferente na avaliação e na intervenção. Por exemplo, agora tornando mais específico, e penso que não estou a ir muito para além do tempo, espero eu. Nós na psicologia, a psicologia contribui para a gestão de recursos humanos, por exemplo, ao nível das práticas. Nós fomos dos primeiros, nós somos aqueles que criámos os testes psicológicos de seleção, por exemplo. Nós somos aqueles que compreendemos o processo de aprendizagem do adulto e, portanto, somos aqueles que melhor desenhamos a formação. E somos aqueles que melhor conseguimos avaliar o impacto também destas intervenções. E isto são, desta forma podemos apoiar os gestores nas suas tomadas de decisão. Não é? É engraçado que eu estive, no outro dia li um artigo era sobre as práticas que os gestores utilizavam no recrutamento e seleção de pessoas. E a prática que eles mais confiavam e utilizavam era a entrevista. E nós sabemos, e não a entrevista psicológica, a entrevista. E o engraçado é que há evidência clara de que o método mais correto, mais rigoroso de seleção é a aplicação do teste psicológico para a aptidão necessária para a realização do trabalho. E, no entanto, poucos são os que os utilizam. Não é? E nós temos aqui algo que pode diminuir o risco na tomada de decisão no que se refere à contratação, por exemplo. Isso é uma grande diferença. Depois nós também intervimos a nível individual e acho super interessante. Por exemplo,
Nós tivemos um trabalho com a área da retribuição, ou seja, dos pagamentos, prémios de salários, prémios de desempenho, etc. Tivemos um trabalho em cooperação com o gestor financeiro, porque nós psicólogos sabemos o que significa motivar e sabemos o que é satisfação. E conseguimos, de alguma maneira, que ele adaptasse a forma de pagar, de dar o prémio, de incentivar os seus trabalhadores, considerando as necessidades. E eu dou o exemplo de uma pequena PME em que o gestor, que tinha uma certa idade, queria dar como prémio aos seus trabalhadores, que andavam na volta dos 20, 30 anos, prémios de aposentação, sabem, os PPRs. E o que eles queriam mesmo era ajuda para a creche, para os filhos, ajuda para a casa, ajuda para... nada PPRs. Por isso, em termos, havia aqui um não entendimento do que era a necessidade do trabalhador. Pronto, e depois nós também trabalhamos muito e podemos apoiar os gestores em tudo o que tem a ver, por exemplo, a nível grupal. Estou a dar um exemplo, os grupos autónomos, que são os grupos de qualidade. Nós sabemos muito bem trabalhar equipas e como é que nós conseguimos tornar um conjunto de pessoas um grupo eficaz. E também trabalhamos muito bem coisas mais a nível organizacional, como por exemplo a liderança ou por exemplo ajudar a implementar a mudança. Porque nós compreendemos todos os processos que têm a ver com a resistência à mudança e como é que nós podemos facilitar a introdução de mudança dentro da organização, e isso é super, basta nós pensarmos na pandemia e como foi mudar tudo. E de facto nós psicólogos organizacionais, de trabalhos organizacionais e dos recursos humanos temos um grande papel aqui. Não sei se respondi à sua questão. Respondeu bastante bem. Deixou bastante claro a importância do psicólogo nas organizações e até nos recursos humanos. Doutora Ana Veloso, foi um prazer enorme tê-la na Psico-TV. Muito obrigado e até sempre. Muito obrigada. Muitos parabéns pela iniciativa, novamente. Muito obrigado.